entre os apóstolos que foram antes de mim. Eles não eram apóstolos. Eles pegam a tradução da linguagem de hoje, que está deturpada nesse versículo. É um acréscimo que fizeram na tradução, dizendo que eles são apóstolos. Não, eles se distinguiram, quer dizer, quando eles chegaram perto dos apóstolos, eles faziam, os apóstolos assim, nossa, né, essa Júnias aí se destaca, gosta de servir mesmo o evangelho, hein? Mas não que ela era pregadora, tá bom? Não tem base bíblica para isso, tá? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Pedro e os apóstolos já escolheram homens para o ministério da Igreja Viva do Senhor Jesus. Irmão, dentro do ministério do Senhor Jesus, lá em Atos 6, do versículo 1 ao 6, é só chamar irmãos diáconos para cuidar das viúvas. Para você ver como o chamado tinha que ser de homem. Até para cuidar das viúvas, do assunto ali de levar alimento para a viúva, amém? De ver se a viúva estava legal, se precisava de alguma coisa. Eles chamaram homens, amém? E quem chamou? Vai dizer lá em Atos, amém? Capítulo de número 6, versículo de número 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no cotidiano. E os 12, amém? Já estava lá Matias, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus para servirmos à mesa. Escolhi, pois, dentre os irmãos, gênero homem, dentro de vós 7 homens, gênero homem, amém? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para que constituamos sobre esse assunto que é necessário. Mas nós perseveramos nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e se alegraram. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi o primeiro. Filipe, Procônsul, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e orando, colocaram as mãos sobre ele. Os varões cheios do Espírito Santo de Deus, o qual é Estevão, depois vai morrer como mártir. Amém? Mas hoje, nos nossos dias, seriam levantadas 7 mulheres cheias do Espírito Santo para cuidar das viúvas. Aí seria uma mulher mártir, né? A Esteva. Se fosse nossos dias, estava assim, mas lá foi o homem cheio do Espírito Santo. Prova que Estevão pregava a palavra, era homem, ele pregava a palavra. Amém? Ele foi chamado e pregava, está em Atos 6, 8 e 9, ele pregava, chamado é homem, prega. Atos dos Apóstolos 7, 54 ao 60, você lê em casa. Prova que Filipe, que era o chamado, pregava a palavra também, de 8, amém? Atos dos Apóstolos 8, 5 ao 12, você vai ver, se querer ler em casa. Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 40, amém? Você vai ver os apóstolos pregando, Filipe. Paulo manda a sua epístola para os irmãos, para saber como se deve andar na casa de Deus. A casa de Deus hoje existe, irmã, é quando a igreja congrega, tá bom? A casa de Deus, que é a igreja reunida em seu nome, amém? Na doutrina dos apóstolos. 1 Timóteo 3,15. Amém? Mas se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Se eu tardar chegar a falar contigo, Timóteo, tu deves saber como deve andar a casa de Deus. E vamos ver como Paulo fala para Timóteo como deve andar a casa de Deus? Vamos ver. A palavra é bem clara, gênero homem. Olha o que Paulo está dizendo, como deve andar a casa de Deus. Quer dizer, se eu não coloco como Paulo está dizendo aqui, gênero homem, quer dizer que a casa de Deus é bagunça. É para colocar em ordem. E nessa ordem tem que ter homem, mulher não prega. Então quer dizer, toda pessoa que diz, eu estou numa igreja, a casa de Deus tem mulher pregando, é bagunça. É bagunça. 1 Timóteo 2,12. Não permito, amém, que a mulher ensine. Será que as pessoas não compreendem isso? Não permito que a mulher ensine. Paulo está escrevendo para Timóteo como convém andar na casa de Deus. Não permito que a mulher ensine na casa de Deus. Não permito que a mulher pregue na casa de Deus, como convém, colocar as coisas em ordem na casa de Deus. Não permito que ela pregue. Eu não permito que mulher pregue, disse Paulo. Nem use de autoridade sobre o homem, sobre o seu marido. Não é para usar de autoridade, também não permite. Mas que esteja em silêncio, porque
Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Olha só, ele pega o princípio da criação para dizer o porquê. Porque o homem é o cabeça da mulher. A mulher não pode exercer, amém, a cabeça em cima do homem quando está ministrando, dos homens. Se lembra que o apóstolo falou? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. A mulher não pode ser cabeça de nada. Então toda pessoa que coloca a mulher para pregar quer dizer que a casa de Deus está uma bagunça, não está em ordem. Porque se tivesse em ordem, tinha que colocar em prática o que Paulo diz. Eu não permito que a mulher ensine. Não permite onde tem homens na congregação. Vamos lá. E Adão não foi enganado, é princípio. Mas a mulher sendo enganada cai em transgressão. Por isso não é permitido que a mulher ensine. Porque já é o princípio lá que Deus está dizendo, amém? O que Deus falou para Adão? Por isso que a mulher não pode ensinar. O desejo teu vai ficar para o teu marido, ele disse para Eva. O desejo que a mulher tinha, Eva, ficou para o marido, e ele te dominará. Então esse é o princípio da criação, Paulo já está dizendo. Diz que a mulher não pode ensinar. Paulo, pregador dos gentios, não dos judeus, né? Para quem entende. É para nós. Ele está falando aqui. Para Timóteo. Amém? Nós somos edificados na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20. É a doutrina dos apóstolos. Amém? Né? Você sabe, se alguém pregar um evangelho que Cristo não tem pregado, que o Senhor Jesus não tem pregado, ou que Paulo não tem falado, né? Paulo diz ali em Gálatas 1, 8 e 9, se pregar algo que eu não tenho pregado, seja esse maldito. Amém? Deus criou originalmente o homem e a mulher igual. Qual a base? Pois era para impedir que a mulher seja ordenada? Pois, o que pode impedir a mulher ser ordenada? Mulher foi feita para ser ajudadora. 17. O Senhor fez lá a Eva, não era para ser cabeça, era para ser ajudadora do marido. Como é que uma pessoa que pode ser ajudadora, ela vai para cima do altar e ela exerce a cabeça em cima do marido? Aí o marido fica no lugar de ajudador e ela a cabeça? Não entendo que as pessoas não pensam. Foi Jesus que me chamou, pastor, eu vi ele, você pode falar o que quiser. A pessoa pode dizer, Jesus me chamou como pastor, apóstolo, bispo, pode falar o que quiser, mas a Bíblia não está dizendo de acordo com o que você falou. A pessoa pode dizer, montar um outro evangelho, isso é um outro evangelho, dizendo que Jesus chamou, que o Senhor me chamou para ser apóstola, bispa, pastora, pregadora, mensageira do evangelho. Se Paulo está dizendo, eu não permito, quem está falando ali através da boca de Paulo foi o Senhor Jesus. Paulo disse, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi por revelação do Senhor Jesus. Então tudo que Paulo fala é o próprio Senhor Jesus falando. Eu não permito que as mulheres preguem. Fiquem em silêncio. Colocar em ordem a casa de Deus. E não cabeça. Timóteo, capítulo de número 1, versículo 2:11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o homem. Amém? Fica bem claro, né, filho? Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 11:8. Pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. A mulher não pode ser cabeça. A mulher hoje existe por causa do homem, que foi tirada da costela. Por isso que ela não pode ser cabeça. Ela é ajudadora. É ajudadora, filho. Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma heresia aqui. Para você ver. Vamos lá. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. Toda mulher tem que sujeitar o seu marido, se for bíblico, como se sujeita ao Senhor Jesus. Essa mensagem de Efésios 5, para quem conhece nosso ministério, essa mensagem que é pregada em todo casamento.
quando nós fazemos a celebração do casamento, todo ministro